Bom, pessoal, boa noite aí a todos. Vamos para a nossa aula da UC de instalação, operação e manutenção de sistema de climatização. Deixa eu achar aqui, pessoal. Na última aula eu estava falando sobre a questão da carga térmica, né? É, Aí eu terminei na parte de devida iluminação, então tem a potência da lâmpada, né? E se for aquelas lâmpadas fluorescentes, você conta também o fator do reator, né? Que aquele reator também ele dissipa um pouco de calor. Aí o outro tipo de calor, a parcela que tem para considerar na carga térmica, é a infiltração de ar externo, né? Então, aquele ar externo, ele geralmente está mais quente, também tem um certo nível de umidade. Ele vai, claro, ele vai entrar ou pelas janelas ou pelas portas, né? Então, conforme essa infiltração pela norma 16401, ela é a vazão de ar externo que penetra a edificação através das portas, né, do perímetro do ambiente e frestas e aberturas diversas, como, por exemplo, os ventos de diferentes pressões. Então, a norma recomenda ter uma pressão interna, né, então, a pressão dentro do ambiente que está fechado superior à externa para anular esse efeito. Por quê, pessoal? Quando tem a pressão maior, então você pode ver que quando vai fechar a porta, você pode ver que a porta ela até bate com mais força, porque a pressão aqui é maior. E é justamente para quê? A pressão maior, o que que tende a fazer? É a jogar o ar para fora. Então, essa pressão, de certa forma, ela é um bloqueio para o ar externo não entrar. Então, por isso que tem que ter chamada pressão positiva. Ela fica maior para evitar que o ar entre, efeito dessa infiltração. Claro, não é uma pressão muito grande, né? E é justamente para evitar o efeito das infiltração. Então, dependendo da pressão, você pode descartar o efeito de infiltração de calor, já que não vai ter ar pelas frestas, né? Já que eu vou ter uma pressão positiva. Então, por exemplo, eu dimensionar a rede de dutos para distribuição de ar e determinação da carga térmica devido a esse fator, então eu realizo, né? Eu preciso então realizar o projeto. Por isso que tem uns projetinhos de dutos, né? Projeto de dutos. Como a gente viu até lá na mecânica dos fluidos, para dimensionar a dimensão de tubulação. Aí leva algumas coisas em consideração, a gente chama de diâmetro hidráulico, a, a vazão, a pressão, né? Então são umas coisas a mais aí para dimensionar os dutos corretamente. E claro, né, a gente definir os tipos de boca de insuflamento e onde vai ser instalado, para justamente manter o insuflamento, né, para não ter perda de pressão, ou seja, não soprar menos ar nos ambientes, né, então eu tenho que ter o dimensionamento correto e o insuflamento correto, ou seja, a vazão correta para ter uma distribuição igualitária de ar, né. Então, aí vamos voltar lá na mecânica dos fluidos, né, se eu não tiver uma vazão adequada, então, por exemplo, aqueles primeiros cômodos que recebem o ar, eles vão ter uma força maior. À medida que os outros vão tendo uma pressão cada vez menor, por exemplo, o último cômodo que deveria receber a mesma quantidade de ar e não está recebendo, vai ter menos pressão, ou seja, você não vai ter tanto efeito de climatização igual nos primeiros cômodos que recebem essa insuflação de ar. Então, aí é a questão do dimensionamento, principalmente da vazão de ar. Bom, e além disso, pessoal, também, né, a infiltração de ar externo, então o ar insuflado em um resíduo condicionado, ele retorna ao condicionador por meio da diferença de pressão que é fornecida pelo ventilador. Ele é feito de duas formas, sobre a forma de pleno, ou seja, utilizando um ambiente como o próprio recinto, então, por exemplo, um corredor, um teto rebaixado, né, ou seja, você pode utilizar um cômodo, uma antessala como uma espécie de duto, e nesses dois casos ele adiciona calor ao ar de retorno, que é retirado pela serpentina do evaporador. Então você joga uma parcela a mais. E para calcular os dutos, é importante saber então quanto de ar deve ser insuflado ao local, e essa quantidade também depende da carga térmica. Então, a maneira mais prática, é a gente estimar as dimensões dos traçados dos dutos. A gente tem que lembrar também, pessoal, além da questão da carga térmica,
a gente tem que pensar também em perda de carga, porque o ar ele tá fluindo dentro de um duto. E por ele estar fluindo dentro de um duto, ele está tendo atrito com as paredes do duto. Então, aquela pressão inicial, à medida que vai aumentando o comprimento, ela vai perdendo pressão. Eu tenho que aumentar a potência para também vencer esse atrito que tem do ar no duto. Então, a gente tem que ir pensando em item por item, né? Além da carga térmica do calor, tem a pressão também. Então, por isso que a gente viu aqui na termodinâmica e na mecânica dos fluidos. Tudo isso, como está ocorrendo ao mesmo tempo, pressão e temperatura ali juntos. Então, aqui, pessoal, por exemplo, eu tenho a carga térmica com relação aí ao tipo de duto. Então, por exemplo, chapa metálica não isolada. Se ele for isolado com meia polegada, isolado com 1 polegada, ele tem ali o coeficiente global de calor. Para os dutos, né? Então, a área térmica devido aos dutos era calculada por essa equação aqui, ó. Então, é a área lateral do duto, né? Então, é toda essa superfície aqui lateral, que é 2 vezes B vezes C, mais 2 vezes A vezes C, né? Que é toda a área lateral. O coeficiente global de calor, que é aquele que a gente viu anteriormente, e o diferencial de temperatura entre o ar exterior e o ar interior ao duto. Então, é o ar que insufla, né, lá na ponta, e o ar que está dentro e a temperatura que está dentro do ar dentro do duto. Então, essa é mais uma parcela. E a carga térmica, pessoal, total de resfriamento. Então, obtive todas essas cargas térmicas aqui, ó. Então, correspondente a parede, teto, insolação, duto, pessoa, equipamento, infiltração e renovação de ar. Então, você soma todos esses somatório dessas parcelas, tanto de calor sensível quanto de calor latente. Professor, Sim, pode falar. o senhor não está compartilhando a tela, não. O senhor quer compartilhar para a gente acompanhar também? Eu fui egoísta da minha parte, né? Deixa. Novo. Ei, valeu, Sandro. Obrigado aí. Eu tava mostrando justamente essa parte dos dutos, né? Então, a área do duto, né? Então, a gente tem que levar em consideração essa área lateral e a transmissão de calor, que é dado justamente ah, por essa carga devido à infiltração de ar externo, que é esse coeficiente global de calor aqui. Né? E considerando a infiltração de ar externo também é, por janelas e frestas, né? Frestas, né? Então, passando aqui, pessoal, vou falar então da parte de ventilação, né? Que é a parte que é a admissão de ar, a filtragem, né? E o controle de umidade. A gente sabe ali que precisa entrar o ar, né, para circular na ventilação. Esse ar precisa ser devidamente filtrado e, além disso, né, a gente viu que o controle da temperatura é através também do controle da umidade, né? Bom, então, pessoal, sobre a parte de ventilação, a gente tem que ter uma forma, quais são essas formas, né? Então, a gente tem a ventilação natural, a ventilação geral, a diluidora e os sistemas de ventilação local exaustora, né? Bom, na ventilação natural, então, pessoal, antigamente, quando não tinha a popularização do ar-condicionado ainda, ele era caro, não era acessível a todos. Para quem já viu aí, né, principalmente as construções mais antigas, utilizavam então os materiais que eram, vamos dizer assim, que não absorviam tanto calor, não irradiava calor, e vocês viam que as casas eram maiores e mais altas, tinha uma certa forma de aproveitar melhor a corrente de ar, ao mesmo tempo que melhorava durante o calor e também no frio ajudava.
Então, as casas eram projetadas, aqui a gente não vê tanto, porque está muito verticalizado, né, pessoal? A gente vê as grandes cidades aí verticalizando em prédio. Eu já vi, por exemplo, alguns casos nos Estados Unidos que o pessoal fazem as casas para aproveitar ao máximo as correntes de ar. Então, para não se utilizar nem tanto ali o ar-condicionado, se utilizar ou tanto para condicionar o ar quanto para aquecer o mínimo possível, aproveitando as correntes de ar. Então, o posicionamento da casa, altura, né, posição das diferentes cômodos, para melhorar, para aproveitar tanto a corrente de ar como questão de iluminação natural, aproveitar ao máximo. Então, usa as aberturas existentes no próprio ambiente, né, as correntes de vento, e dependendo da diferença de pressão interna e externa, do diferencial de temperatura, justamente para melhorar tanto, né, nas épocas extremas de calor e de frio. Né? E o que, que é a tendência na ventilação natural, né? Até o que a gente vê, por exemplo, no insuflamento interno, por exemplo, na evaporadora, no split high wall. Quando o ar ele fica frio, ele fica mais denso, então a tendência dele é descer, né? Como ele é mais denso, por gravidade ele desce, o ar fica mais, vamos dizer assim, mais compactado, assim dizer, ele desce. E o ar quente, ele tende a ficar menos denso, então ele sobe. Então, com isso, faz uma corrente de ar, né? Naturalmente isso acontece. Então, elas vão circular das regiões de maior pressão para de menor pressão, fazendo essa movimentação de ar no ambiente. Então, isso provoca a circulação de ar, né? Então, isso acontece na ventilação natural. Além disso, pessoal, também tem que considerar a quantidade de dimensões das aberturas, né? De portas, janelas. Como eu falei, ó, as construções antigas, né? Então, era a utilização das grandes portas e janelas para aproveitar ao máximo, né? é, Principalmente o calor ali, frio que vem dessas correntes de ar. Bom, o outro tipo de ventilação, pessoal, geral, ela também é chamada de ventilação mecânica, aí utiliza os ventiladores, né? É, Utiliza as correntes de ar no interior dos tecidos por ventilação forçada, né? A gente utiliza um ventilador, seja para insuflar, seja para exaurir, né? Então, eu posso ter a ventilação natural, né, igual essa que a gente viu anteriormente, a chamada insuflação mecânica, né? Ou seja, eu sopro o ar para dentro mecanicamente com o ventilador, né? E a saída do ar através de aberturas, né? Então, de forma natural. Posso fazer a insuflação natural, a entrada através da própria corrente natural de ar e a exaustão mecânica. Então, a gente vê aqueles exaustores principalmente nos tetos, né? Ou naqueles, né, grandes que ficam instalados nas paredes laterais. E a instalação e exaustão mecânica. Então, tanto a insuflação quanto a exaustão pode ser feito também de forma mecânica. Então, você pode usar ventiladores para insuflar e também para exaurir, né, para gerar exaustão para fora. Bom, geralmente aí, pessoal, essa ventilação local exaustora, né, é para retirar, né, principalmente na indústria, a gente pode utilizar também nos ambientes onde tem solda, né, ambiente confinado com solda. Na solda a gente gera aqueles, a gente chama de fumo, né, aqueles gases ali, para o operador não respirar, né, aqueles gases são tóxicos. Aí você tem aquela caixa, chama de capela, né, que é uma exaustão, né? Então, no momento que ele solda, aquele fumo que gera, ele já é de sugado, né? Então ele é exaurido ali, jogado no sistema de ventilação, né? Além disso, outros processos também que tem ali né? E claro, é que a gente tem que pensar, bom, está exaurindo não só os gases oriundos da solda, mas também o próprio ar que a gente está respirando. Então, se não tiver uma renovação apropriada, você vai retirar o ar. Então, você tem que ter, ao mesmo tempo que você está retirando, você tem que pensar numa renovação. Aí tem que fazer um balanço ali de balanço de massa mesmo, de vazão de ar, para poder compensar, né? Ter a renovação, ao mesmo tempo que a gente está exaurindo aquilo que é nocivo para a saúde, né?
Então, nesses contaminantes, pessoal, a gente tem os captores, né? Que é próximo ao local de geração do contaminante, de forma para evitar que ele se disperse. Igual tem os sistemas de coifa também, nos sistemas de alimentação. Que é um exemplo também, pessoal, não é a de ar-condicionado, mas é também a área correlata. Por exemplo, as coifas dos restaurantes. Então, vamos supor um shopping. Se cada restaurante do shopping ali, uma rede de lanchonete, o que quer que seja, que está usando para cozinhar um alimento, se não tivesse um sistema de exaustão, como dizer, não vou falar o shopping todo, mas principalmente a área de alimentação, pessoal, ia ser um fumaceiro só. Então você vê ali, você vê, por exemplo, os restaurantes, fica até com cozinha exposta, como por exemplo um McDonald's, alguns restaurantes ali que ficam com a cozinha exposta, se vocês observarem, você gera ali, né, tá fritando alguma coisa com gordura, gera aquela gordura, já é rapidamente a exaustão já pega. Porque se não tiver, pessoal, espalha aquela gordura, aquela fumaça e intoxica meio mundo ali. Isso é, e dependendo do shopping, né, pessoal, até por exigência de norma, até por questão de segurança, o próprio shopping, né, o pessoal de fiscalização do shopping, eles verificam, ó, se está começando a ter sinal de fumaça, no dia seguinte a loja nem abre. A própria, né, nem vigilância sanitária, a própria administração do shopping já fala, ó, não vai funcionar. Então, por exemplo, tem uma rede aqui em Goiânia que chama a rede Manda Picanha. Então ela frita muito carne, né, gordurosa, principalmente picanha, as outras carnes. Então isso gera muita gordura, muita fumaça. Então a coifa, pessoal, gera uma gordura ali lascada. E o que acontecia? Em 10 dias, o normal é fazer essa limpeza de coifa a cada 15 dias, né? Cada 15 dias, dependendo a cada mês, né? Se for uma fritura mais leve, que não é muito pesada, cada mês. Lá a gente tinha que fazer a cada 10 dias. Porque uma vez esperou 15 dias, o shopping foi lá e impediu a abertura no dia seguinte. Que só o cliente, né, chegou na empresa lá que fazia o serviço, ela falou, ó, estamos fechados aqui, onde só corre a gente. Aí foi limpar a coifa, pessoal, uma escamadona grande mesmo de gordura, uns trens assim que você fala, menino, em 10 dias tudo mesmo. Porque pensa essa loja funcionando com a coifa entupida ali e não exaurindo. Ia entupir tudo ali, aí que ia dar problema mesmo. Me multa, então já o próprio shopping já faz aquele bloqueio. Aí foi lá, limpou e estipulou, não, agora vamos ter que mudar o contrato aqui, a gente vai ter que fazer limpeza a cada 10 dias. O pessoal que seja, pode vir a cada 10 dias, mantendo limpo, né? Então tem aí, pessoal, esses tipos de captores aí. Tem um de fenda, fenda frangeada, abertura, e para cada um é um tipo diferente, né? Então, por exemplo, igual eu falei aí de alimentação, de alimentos, né? Principalmente frituras, coisas afins, utiliza a coifa, né? E um sistema de exaustão. Então tem que fazer a limpeza da coifa, né? Lá na parte, por exemplo, aqui, eu geralmente tem um motoventilador, né? Então tem a bomba, tem o motor, tem o ventilador, tem que fazer limpo. Geralmente tem que limpar esses dutos também, porque mesmo a coifa com o filtro, ainda pode subir uma gordura e acumular aqui, ó. Então tem que fazer uma limpeza, trocar filtro, enfim, os vários, é, o- os vários serviços. Até para você ter uma ideia, pessoal, nessa empresa que eu trabalhava, a maior receita que vinha não era nem tanto fazer as manutenções do ar-condicionado e nem os reparos no ar. Era justamente fazer limpeza de coifa e a manutenção do sistema de exaustão. Que a maior parte dos clientes eram restaurantes, então eles precisavam manter funcionando, e então a frequência até de limpeza era maior e mais rentável era isso. Era fazer a limpeza das coifas. Bom, aí o outro tipo de ventilação, pessoal, é a chamada ventilação local diluidora. Então, ela vai retirar os contaminantes do ambiente
por meio da exaustão e insuflação de ar externo após dispersão dos contaminantes. Então, primeiro retira e insufla o ar após a dispersão, ou seja, porque não adianta você ao mesmo tempo exaurir e jogar, porque você vai estar misturando ali, né, e não vai estar exaurindo corretamente esse ar contaminado. Então, primeiro retira, depois faz a renovação desse ar. Bom, e essa insuflação também, né, pessoal, ainda mais se for um sistema dutado, ó, tem a questão da filtragem, né? Até um dos motivos para hoje ter um chamado PMOC, né? Então a filtragem é principalmente para particulado, né? A pó, tá vendo aqui o tanque que está sujo? Ó. Então, filtragem de particulado e principalmente micro-organismos, né? Então, geralmente quem faz a manutenção utiliza aquelas pastilhas, né? Parece até remédio, né? Aparecem umas pastilhas que chama bactericidas, você coloca nos insuflamentos para poder combater, por exemplo, micro-organismo. Pode perguntar, Elisa. Professor Anderson, boa noite, como Opa, vai? Tudo boa bem? noite. Tudo bem, Elisa? Pode falar. Me diga uma coisa, no caso desse sistema de exaustão, para fazer manutenção, teria que desmontar ou faz a limpeza desses dutos no local mesmo, Anderson? Olha, geralmente, Elísio, para não ter a gordura e espalhar e ela justamente entupir os dutos e o ventilador, antes de chegar ali, então passa a coifa e da coifa tem uma série de manta, é uma manta ali de fibra que ela filtra essas gorduras também. Então eu preciso manter essa manta, esse filtro mais limpo possível, que ali só tem que passar o ar. Então ali aspira, né, pega um ar com gordura e a gordura tem que ficar na coifa, ou seja, a coifa tem que reter toda a gordura ali. Passa um pouco de gordura? Passa. Esse não tem como você garantir 100% da retenção dessa gordura. Ela vai embora lá para o sistema de exaustão. Aí você vai ver um pouco dessa gordura, principalmente incrustada ali no ventilador e na parte do duto. Você pode fazer uma limpeza ali, se possível, fazer uma espécie de isolamento ali, jogar uma água, uma espécie de um detergente para poder fazer uma limpeza ali, né? Só para Ah, limpar, só para garantir mesmo. Mas o que tem que garantir é esse filtro, né? Além da coifa, o filtro mesmo, uma manta. Parece uma manta que ela retém toda aquela gordura. E essa gordura você tem que ficar trocando lá também. Periodicamente você tem que trocar. Porque senão entope, não, né? Você não consegue é, passar o ar. A gordura não faz uma foge capa ali. muito, isso, não foge muito do exaustor que a gente usa na cozinha da gente, né? Que tem tem a tela e tem essa mantazinha, né? Só que como eu deduzi que indústria, né, pesada, área de restaurante aí, o volume de fritura, essas coisas é muito grande, então eu achava que era de outra forma, mas é um pouco idêntico, né? Ele tem uma O que manta de eu. absorção, de É. absorver. Isso, por exemplo, essa coifa que a gente tem em casa, tem aquele, o famoso sugar, né? Lembra o famoso sugar ali Famoso que sugar, foi os aí primeiros. só que ali ele fica naquele filtro, né? Já essas Isso. coifas mais modernas que tem em casa, por exemplo, é quase que um sisteminha desse que tem em shopping, né? Por exemplo, em Hum. shopping, restaurantes normais. Só que ele vai utilizar um ventiladorzinho menor e jogado para fora, como se fosse um escapamento mesmo jogando para fora, né? O do shopping vai ser mais ou menos esse daqui, né? Cadê? Aqui, ó. É mais ou menos, só que aí vai um lugar para jogar, né? Um local próprio ali, né? Para ser jogado para fora esse ar, né? Aham. Ok. Quer ver? Deixa eu ver a coifa. Quer ver só. Deixa eu ver coifa, a coifa residencial. Ó, tá vendo? Ó? Agora ela tem esse jeito aqui, ó, tá vendo? Mas aí é questão É. estética, né?
Na casa do só se vê isso na casa dos barão, dos ricos. É, isso aqui é caro, tá vendo? É, Pô, eu não vi isso na casa de gente muito humilde, não. Eu só vejo na casa de gente rica. isso aqui é sistema mais robusto, isso aqui que a gente tem mesmo antigo, esse aqui que não tem só tem a manta mesmo, ó, esse daqui, ó. Acho que esse aqui é só a manta, é bem parecido, mas é Isso, só a manta, né? Esse aqui é, provavelmente ele joga para algum lugar, tá vendo? Esse aqui, ó, e é. joga lá, aí vem suga e joga para fora ali, joga para fora do ambiente. Uhum. Geralmente os apartamentos, o que que eles vão ter? É, até aqueles apartamentos com churrasqueira, é um sistema parecido de exaustão, só que compartilhado, né? O que que faz? Onde tem, por exemplo, a churrasqueira, que geralmente é nas sacadas, né? Então a gente vê cada um dos apartamentos ali com a churrasqueira. Aí vai ter um exaustor, aí atrás ou é um duto ou é um corredor mesmo ali com exaustor que vai jogar isso lá para cima do prédio. Então, por exemplo, no momento que um liga lá, um sensor já vai acionando. Já vi dando problema de não acionar o ventilador. Aí o que que acontece? Aí um vizinho vai fazer o churrasco, levanta ali a fumaça. Aí começa a ir para aí, como a fumaça sobe, né? Aí a fumaça vai invadindo a casa dos vizinhos. Já dá um pano para manga danado. É, Ah, tá. aí, por exemplo, não aciona o ventilador, né? Exaustão não faz exaustão. Aí começa a subir, acumula e vai espalhando para casa dos vizinhos. Então, Daqui a pouco tá o batido na porta, né? justamente, aí vai sair até descobrir de onde é, e tal. Aí tem que parar, não pode mexer. O sistema não funcionou, né? Ou está É, entupido, não fizeram a manutenção correta, não acionou corretamente, dá muito problema também. Mas Aí, isso só ocorre na casa de gente chique, que na comunidade o pau canta, aí a fumaça vai para dentro da tua casa. aí não tem jeito. Não tem jeito. Aí faz, É, o mano. churrasqueiro é de tijolo, né, pá? De, Improvisa ali os de ti. tijolinhos, joga ali a grelha. É. Já bota um pedaço de isopor para fazer como é que chama? Para a centelha lá do churrasco, é um pedaço de isopor, né? Quando começa a Pronto. queimar. Mó tradicional aí. É isso aí. Não, e a empresa que eu trabalhei também precisou socorrer algo desse tipo também. Entupiu, deu problema no prédio. Ei, rapaz. É bronca. E aí, por exemplo, essa questão da filtragem, pessoal, até uma coisa da manutenção que costuma não ser muito feita, né? Que geralmente os sistemas dotados, o pessoal geralmente faz a limpeza, vamos dizer assim, mais superficial. Então, chega só nos pontos de insuflamento, faz aquela limpeza mais externa e não olha internamente. Aí vê ao estado. Para fazer essas limpezas aqui, pessoal, aí tem alguns métodos, a gente tem um chama de bolsão, aí o bolsão tem que só que o bolsão dá mais trabalho, aí você tem que ele joga água, aí geralmente vamos supor aqui, ó, deixa eu ver se vocês conseguem, deixa eu ver se vocês conseguem, no caso aqui, ó, tem um sistema aqui em cima da gente, tem dois aparelhos dotados, que é os cassete 4 vias. E a limpeza aqui é muito superficial, pessoal. E aqui o pessoal vira e mexe, tá com alguma, nem questão de gripe, mas algum tipo de alergia, rinite, essas coisas nesse tipo. Só porque só faz a limpeza superficial. E o certo é fazer a limpeza do duto através de bolsão. Aí esse bolsão geralmente mexe com água, e aqui tem aparelho elétrico, né? Tem computador, então em tese tinha que parar um dia que ninguém está trabalhando, geralmente um sábado ou um domingo, afastar tudo e fazer a limpeza por bolsão, que aí faz uma limpeza geral, joga água, detergente, faz uma limpeza mais, vamos dizer assim, uma limpeza mais minuciosa, que acaba que não é uma limpeza, vamos dizer, mais digna, mas não digna, mas digo mais precisa. Aí geralmente acontece muito isso aqui, ó.
Além disso, pessoal, além da correta especificação dos filtros também, né, a questão da limpeza periódica e substituição dos filtros, né, que aí a gente vê no conceito de sala limpa, né, que são ambientes com pressão interna, né, geralmente a pressão interna maior e nível de emissão de controle, né. Bom, e além disso, pessoal, tem os parâmetros de limite de concentração de partículas para cada tipo de ambiente, né? Então, claro, não precisa filtrar ali 100%, pode ter uma tolerância ali especificado por norma, que é a 14644/2005. E as salas limpas operam então com pressões positivas, de modo a então evitar a entrada de contaminantes externos. Então, toda sala ali considerada limpa tem essa pressão positiva. Então, você vê que quem está de fora para entrar numa sala com essa pressão, ela é mais difícil. Por exemplo, a chamada porta corta-fogo, também ela é desse jeito. Então, quando você vai fechar ela, é bem difícil. Quando você vai abrir, ela é bem difícil. Porque tem que ter essa diferença de pressão, principalmente quando tem caso de incêndio. A rota de fuga tem que ter uma pressão que impeça, por exemplo, a entrada da fumaça. Que aí a fumaça, claro, ela pode até entrar ali na rota de fuga, porém ela tem que ser uma pressão que ela não se espalhe ali rapidamente. Então tem que ter uma pressão que anule esse efeito da entrada da fumaça ali. Então é uma forma de você manter sobrevivência, né, por exemplo, em caso de incêndio, manter ali o ar o mais limpo possível, né, para dar maior tempo, né, de fuga desse sistema ali, no caso do incêndio, né, claro. Além disso, pessoal, setor de hospital, né, setor na área de saúde, a gente tem um chamado centro de material esterilizado. Então, ele vai ter duas áreas, uma de recebimento de material contaminado, né, então bisturi, equipamentos médicos ali, por exemplo, de área cirúrgica, a gente chama de zona suja, e outra com materiais já esterilizados, que é chamado zona limpa, né. Então, o controle de pressão interna, por exemplo, nesse ambiente é crucial para evitar a contaminação, né. Então, por exemplo, para não misturar, até para não ter, por exemplo, essa contaminação do material que está sujo para um outro que está limpo, você tem que ter essa questão da pressão, para evitar essa, vamos dizer assim, essa contaminação de algo limpo com algo sujo. E, além disso, tem a questão da renovação de ar, renovação de ar dos ambientes hospitalares, né? Que é diferente, por exemplo, um ambiente comum aí, residencial, comercial, né? Que aí é para evitar, por exemplo, os patógenos, micro-organismos, e isso é regido pela norma 7256. Bom, e além disso, pessoal, a gente sabe também que uma das formas de se controlar a temperatura, né, trazer o conforto térmico, questão do controle da umidade, né? A gente sabe que boa parte da temperatura, né, aquela sensação de calor é parte da umidade. Então, eu preciso retirar essa água ali, né, que está contida no ar, né? Então a gente tem duas formas, os cilindros dessecantes e a superfície resfriada. Então os cilindros dessecantes são dois cilindros, né, dentro dos quais existem substâncias, como por exemplo a sílica gel, né? Então você vê alguns aparelhos ali, principalmente eletrônicos, utiliza a sílica gel para atrair umidade, para não ir umidade, por exemplo, nos aparelhos eletrônicos, que é sensível, né, com esse tipo de umidade, né? Não pode sofrer umidade em hipótese nenhuma, né? Então utilizam a sílica gel. Esses equipamentos estão superfície resfriada, sílica gel, alumínio, fosfato de cálcio, ele reduz o teor de umidade. Então são elementos higroscópicos, né? Ou seja, eles atraem umidade para justamente manter o ar seco, né? Com o teor de umidade reduzido. E os equipamentos de superfície resfriada, pessoal, eles reduzem a umidade do ar por meio do contato da corrente de ar, né? Então, da corrente de ar com a superfície fria, com temperatura inferior à temperatura de ponto de orvalho do ar, né? Então, a temperatura de ponto de orvalho do ar é quando o momento então, que precipita aquela umidade que está contida no ar, onde provoca a redução da umidade presente e o resfriamento do ar, que é novamente aquecido por meio de resistências elétricas instaladas no equipamento.
Agora, o ar vai estar na mesma temperatura de entrada, só que agora, né, a umidade contida ali. E os equipamentos de convecção induzida vai promover o aquecimento seco do ar ambiente por meio de contato com uma superfície quente. Então, o ar em contato com essa superfície, ele vai ser aquecido, ou seja, se ele aquece, ele vai tender a subir, provoca então uma circulação do ar por convecção natural, que é a movimentação por diferença de densidade. E com esse aquecimento, a umidade do ar então diminui e reduz o desconforto provocado nos dias frios e úmidos, né? Então a gente sabe que um ambiente, um clima mais seco, por incrível que pareça, ele dá uma sensação térmica de menos calor do que com umidade mais alta, né? Então, igual aqui, eu vou dar um exemplo de novo, a gente só ver quanto tá o nosso. Agora de noite aqui em Goiânia dá uma aliviada, mas vamos ver aqui. Ver? Incrível que pareça, está até um pouco boa. Tá 33% de umidade nesse momento aqui, ó. Então, tá até um. Sim, para a gente aqui tá ótimo, visto que a gente já viu até 17, 15% de umidade, então 33% aqui dá uma maravilha, mas tem gente que com 33% tá com dificuldade para respirar. Claro, a gente sabe que para a gente ter uma boa respiração é ali de 60, 70% de umidade do ar, né? Até porque o nosso ar aqui que a gente respira, ele não pode estar seco, ele tem que ter um pouco de umidade mesmo. Aí a sensação térmica é melhor um ambiente seco do que um ambiente úmido. Bom, pessoal, então aqui, ó, é o princípio de funcionamento ali, né? Então, já vou passar bem rápido aqui. Tudo inicia então no compressor, né? Então a gente tem um vapor aqui superaquecido, para a gente garantir que não tenha líquido, né? O fluido refrigerante no estado líquido. Então você dá uma superaquecida no. Então você faz o superaquecimento para garantir que não tenha líquido, né? O líquido, fluido refrigerante líquido. Comprime, então ele vai comprimir o fluido refrigerante, né? Então ele vai estar um vapor a alta pressão. Ele troca calor com condensador, onde vai estar líquido. Aqui está errado, pessoal. Aqui é líquido a alta pressão. Então ele troca o calor, vai ser líquido a alta pressão. Aqui é vapor, aqui é líquido. Aqui na válvula de expansão, ele diminui a pressão para ele não vir rápido para o evaporador, né? Ou seja, ele diminui a pressão de forma que ele fica um líquido aqui a baixa pressão para ele ir devagar mesmo, né? Que a gente sabe que a pressão e velocidade tem relação, né? Então, se ele for rápido demais, ele não troca calor suficientemente com o meio. Então, ele precisa de uma velocidade um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais cadenciada ali, né? Mais própria para poder entrar no evaporador, trocar o calor e climatizar o ambiente. Então, ele fica um vapor a baixa pressão, superaqueço para não ter indício de líquido e retomar o meu processo ali. E claro, né, pessoal, tudo aqui ele faz no processo ideal, que no momento que tem o meu processo real, ele fica o mais próximo possível do ideal. Então, quanto mais próximo possível do ideal, aí com o meu projeto aí foi bem sucedido, né? Bom, então, pessoal, no caso aí no condensador, no final dele lá, quando ele sai, ele tem que sair o líquido no estado saturado, né? Então, se a sua temperatura coincidir com a temperatura de saturação correspondente à pressão de condensação, ou ainda no estado subresfriado. Então, quando ele está com a temperatura inferior à temperatura de saturação. Então, para realizar essa verificação, né, se ele está no estado de líquido saturado ou subresfriado, a gente faz isso aqui, ó.
para conhecer a pressão de condensação, né? A gente sabe que tem ali o dado do fabricante para verificar se está batendo mesmo, a gente utiliza o manifold. Conecto o manifold, eu vou medir a temperatura do fluido na saída do condensador, utilizando o termômetro de contato ou laser. Vou consultar a tabela de propriedade de saturação do fluido, né, que é aquele diagrama de Mollier. Vou identificar então a temperatura de saturação correspondente à pressão lida no manifold. Caso o manifold apresente escala de temperatura de saturação, conforme aqui, ó, basta realizar a leitura da temperatura de saturação na escala correspondente ao fluido refrigerante do sistema. Então, no caso aqui, eu não preciso consultar a tabela, né? Então, eu calculo o subresfriamento, né, subtraindo o valor obtido na tabela pelo valor lido com o termômetro. Aí é conforme o fabricante. Lá no manual ele fala, ó, valor de subresfriamento e de superaquecimento, né, para verificar isso aí, se tá dentro ou não. Caso os valores coincidam, né, se for igual, quer dizer que está saturado. Se for menos lá, então ele está como fluido subresfriado. Bom, a mesma forma, pessoal, para a questão do superaquecimento, né, para você garantir que seu fluido esteja na forma de vapor mesmo, né, não esteja como líquido. Bom, então aqui, pessoal, a gente tem que fazer as 4 etapas. Primeiro, identificar a temperatura de saturação correspondente à pressão de evaporação do sistema, utilizando o manifold, consultando em tabelas de propriedades termodinâmicas, o diagrama de Mollier, né? Que é esse daqui, ó. Certo? Esse diagrama que relaciona pressão com entalpia. Só voltar aqui, pessoal. Né? Depois, realizar a medição da temperatura, né, na saída do evaporador, utilizando o termômetro de contato ou laser, né, para verificar se bate com o que está na literatura, no caso, o manual do fabricante. Né? Eu calculo o superaquecimento, então, subtraindo o valor lido no termômetro pela que ele está obtido na tabela de propriedade. Eu vou fazer a subtração. Caso o valor lido na tabela seja o mesmo no termômetro, então ele está saturado, ou seja, ele não está superaquecido. Então, se ele tiver como líquido, saturado, né, ou vapor saturado, eu ainda tenho chance de ter líquido, né, nessa mistura aí. Claro, a não ser que o meu sistema tenha ali um acumulador de sucção, né, que é uma proteção a mais para evitar que o meu compressor não succione, por exemplo, líquido, porque ele só vai vapor, para proteger então o meu próprio compressor contra golpes de líquido. Se não tiver, eu tenho que fazer e também, pessoal, esse teste de superaquecimento, ele é um bom indicativo também se tem ah, massa suficiente de fluido refrigerante. Pode ser que tenha pouco ou muito, né? Se estourar muito a questão do superaquecimento, quer dizer que tem o quê? Tem muito fluido refrigerante. Ou se tiver menos, tem pouco. Mas tem que colocar mais carga. Também é um indicativo aí se está com mais ou menos carga, né? Ok, pessoal? Então era isso aí que eu queria falar com vocês. Alguém tem alguma dúvida aí, questionamentos? Bom, pessoal, deixa eu só dar uma lida aí. Depois vocês puderem dar uma lida aí lá no livro, porque a matéria ela é um pouquinho extensa aí, então não dá para eu conseguir abordar tudo aqui nas nossas aulas. Então, contar com o apoio de vocês aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procure para a gente tirar aí pelo WhatsApp, tá bom? Para a gente ter, para vocês terem aí, felizmente aqui, porque como é um conteúdo denso, tem bastante coisa a se explorar, então eu não consigo explorar tudo aí. Então peço aí também aí a participação de vocês aí, né, dar uma lida nesse conteúdo pelo livro. Certinho, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, questionamento aí? Tá tranquilo, Anderson, com relação aí, tá, porque tá coincidindo muito com a aula prática também, Ah, assim, tá havendo
vamos dizer assim, essa congruência, né? O que o senhor está abordando na teoria aqui, a gente está vendo também na prática lá na sala de aula. Não, ótimo, Então, tá, é, coisa boa. então tá um pouco casado aí. Mas é isso que o senhor falou também. É muito conteúdo, a gente tem que se debruçar também, não só ficar restrito só ao ambiente AVA, não. Sim, não, sem dúvida. E uma boa coisa também, pessoal, cada um desses conceitos é bom você quer testar, utiliza lá na aula também. Ah, peraí, se eu fizer isso aqui, vai variando, ah, e se eu fizer isso aqui, vai tendo aquelas curiosidades mesmo lá, vai, se eu fizer isso aqui, fizer aquilo outro. Como diz, né, Isso, pessoal, o Senai é para você. As coisas lá do Senai, pessoal, as coisas do Senai aqui é para vocês usarem mesmo. Usa, como diz, use e abuse, né? Tenta é, variar, faz variação, tenta testa hipótese. Não, mas peraí, se eu fizer assim, ah, se eu fizer assado, mas é só assim, e se eu mudar isso? Ah, acontece isso. Não, é para vocês testarem mesmo, ver se está no, ver o que que faz, quebrar a cabeça, ver o que que é certo, o que que é errado, pra justamente na hora de chegar lá como tá lá fazendo serviço para o cliente, não, né, não ser pego de surpresa em nenhum momento, né? Ok, pessoal? Bom, então é isso aí que ok, eu queria falar Anderson. com vocês. Vou desejar a vocês então aí uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem então todos com Deus aí e até a próxima. Até a Até a próxima. próxima. Muito Boa obrigado noite, pela aula. professor. Boa A Tchau, noite. última do tchau. módulo, né? A próxima aula é a última do módulo, né? Isso. Ah, Dá, pessoal, eu dá vou o quê? avisar vocês. Eu tenho as outras turmas do Pernambuco. Eu esqueci de avisar. Na próxima semana eu vou estar atuando fora. Eu não vou estar aqui no cenário. Só que eu vou gravar uma aula aí. Vou deixar gravado para vocês aí. Eu vou disponibilizar, tá bom? Qualquer coisa aí, pessoal, a gente mantém um contato aí, beleza? Tá bom, Anderson? Valeu. Certinho? Oi, professor. Até Obrigado. Ô, mais aí, professor. pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa Obrigado, professor. noite. Boa noite. Professor. Boa noite. Ô, professor, Boa só uma noite, dúvida. professor. Opa, pode falar, Thiago. O senhor só deixou 2 vídeos na plataforma, foi isso mesmo? Eu acho que eu não postei a aula do dia 14, né? Ou do dia Opa, 21, né? Não, tô eu vou pen- colocar, amanhã eu coloco ele aí. Eu Tá aposto, pendente do dia 21, isso mesmo. eu vou postar da semana passada e dessa, então. Beleza. Beleza? Eu percebi isso também aí. Desculpa aí, pessoal. Amanhã eu coloco sem falta para vocês aí. Beleza, Ok, professor. professor. Valeu. Certinho, pessoal? Então, tchau a Boa noite. todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.